Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Nós vamos continuar a nossa trajetória reflexiva sobre o ato de ler, que foi iniciada na semana passada com uma análise mais generalizada sobre esse ato de ler e a importância que ele tem. Nós vamos agora aprofundar essa análise fazendo uma reflexão sobre as duas figuras básicas envolvidas no ato de ler, que são o autor, o escritor, e o leitor. E essa reflexão dessas duas figuras, ela vai ser estruturada em 3 vídeos. O de hoje, onde nós vamos focar na figura do autor, apesar de que a gente vai falar uma coisinha ou outra sobre o leitor. O da semana que vem, que nós vamos focar na figura do leitor, apesar de que nós vamos falar um pouquinho também da figura do autor. E um terceiro vídeo na outra semana, onde nós vamos fazer uma espécie de conclusão com a relação dessas duas figuras, retomando a importância do ato de ler. E essa estrutura em 3 vídeos, ela foi inspirada num poema de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, poeta português do final do século XIX, e início do século XX. Ele nasceu em 1888 e morreu em 1935. Um dos grandes, se não o grande poeta da língua portuguesa, e com certeza um dos maiores poetas do mundo. Ele tem um poema muito conhecido, acho que quase todo mundo conhece esse poema de Fernando Pessoa, chamado Autopsicobiografia, onde ele faz, no meu entender, uma análise preciosa do ato de ler. E esse poema tem 3 estrofes. Na primeira estrofe, ele vai focar na figura do poeta, do autor. Na segunda estrofe, ele vai focar na figura do leitor. E na terceira estrofe, ele vai fazer uma espécie de conclusão sobre o ato de ler. Então, já que esse poema foi a minha inspiração, eu vou iniciar a análise de hoje falando a primeira estrofe do poema Autopsicobiografia. Na semana que vem eu falo a segunda. E no outro vídeo eu vou falar então a terceira estrofe e fechar o poema inteiro. Diz Fernando Pessoa: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Mais do que analisar, eu vou pedir para vocês deixarem essas palavras ecoarem na memória de vocês. Não só pela relação que elas guardam com o que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas pela importância que elas vão ter depois, futuramente, onde elas vão ser retomadas. Muito bem. Quem é essa figura que a gente conhece como autor? Qual a importância dela para o ato da escrita e para o ato de ler? Desde a antiguidade até o começo da Idade Média, a ideia de autoria de um texto era uma coisa sem importância nenhuma. O autor era irrelevante. As pessoas contavam histórias que elas já conheciam e elas iam transformando essas histórias, acrescentando coisas, tirando coisas, de acordo com a sua própria vontade. E o que legitimava uma história, o que dava importância para essa história, mais do que a figura do autor, era o quanto essa história perdurava no tempo. E olha que eu não estou falando isso só do ponto de vista dos discursos cotidianos, não. Se a gente lembrar que entre as tragédias gregas existiam versões da mesma história, Então Sófocles escreve uma versão de Édipo, Ésquilo escreve uma outra versão de Édipo, que por sua vez são versões de
histórias da mitologia grega. Então percebam que são histórias que vão sendo recontadas. O autor, pouco importa. É na Idade Média que vai surgir a ideia de autoria de um texto, de uma história. E vai surgir com objetivos não tão nobres assim. A Igreja Católica precisava deslegitimar os discursos que eram contrários aos dogmas por ela estabelecidos. E qual é a maneira que ela encontrou de deslegitimar esses discursos? Punindo quem os proferia. Mas como é que ela vai punir quem os profere? Ela vai ter que dar à pessoa que está contando a história a chave de criação da história. Ou seja, ela chega para a pessoa que está contando a história, você está contando a história, vem cá, vamos queimar você na fogueira. Não, mas a história não é minha. Claro que a história é sua, é você que está contando, a história é sua. Ou seja, através de um processo de perseguição, você começa a criar no imaginário das pessoas a ideia de que quem conta a história é quem criou a história. Ou seja, você cria a ideia de autoria. Então percebam que a ideia de autoria na nossa cultura tem como base um princípio persecutório. E esse princípio persecutório, ele vai perdurar para depois da Idade Média, durante a Renascença e durante toda a Idade Moderna. Por quê? Ele vai sofrer algumas alterações. Não vai ter consequências tão drásticas quanto ser queimado na fogueira. Mas você começa com processos políticos, prisões, né? Você deixa de financiar. Então você continua tendo uma base persecutória na ideia de autoria. O autor falou contra o poder estabelecido das autoridades, a gente cria algum tipo de perseguição a ele. Seja essa perseguição se dando através de vamos deixar ele morrer de fome, não vamos investir nele, vamos deslegitimar a figura dele, né? Como através de prisão mesmo e outras formas de opressão. É com o advento do capitalismo que isso vai mudar um pouco. Pega-se a ideia de autoria e, ao invés de perseguir o sujeito, autor, você começa então a persuadi-lo a trabalhar pelos interesses do capital. E como você faz isso? Transformando a ideia do autor na ideia de dono. Como o capital transforma tudo em produto, o autor do texto passa a ser então o dono deste produto texto e que vai ser remunerado bem, mal ou não remunerado de acordo com o grau de atendimento que o texto traz aos interesses do capital. E a gente não pode esquecer que no capitalismo a ideia de poder político, de poder do capital, são ideias muito imbricadas, né? Quase impossíveis de serem separadas. A gente não sabe onde começa o poder político, onde começa o poder do capital, onde está localizado. Muitas vezes eles estão difusos nos mesmos lugares. Então, a ideia de autoria, a partir do advento do capitalismo, passa a acompanhar uma ideia de posse. O autor é o dono daquele texto, o dono das ideias proferidas naquele texto. Isso faz com que a gente comece a criar no nosso imaginário a ideia de que o autor existe, de alguma maneira, no texto. É na modernidade do século XX que essa ideia de autor vai começar a ter uma ressignificação. Apesar de que essa ideia de que o autor está no texto perdure até os nossos dias, ela passa no século XX
a ter outros tipos de análise. E algumas dessas análises vão justamente retomar uma ideia pré-medieval da desimportância do autor no processo de escrita. E são dois expoentes desse pensamento que eu vou trazer hoje para nós. Dois filósofos franceses do século XX. Um é Michel Foucault, que nasceu em 1926 e morreu em 1984. E o outro é Roland Barthes, que nasceu em 1915 e morreu em 1980. Para muita gente, não só no que diz respeito ao senso comum, mas até em pesquisas, o autor, de alguma maneira, se coloca no texto. De alguma maneira, ele existe enquanto persona no texto que ele escreve. Seja expressando suas emoções, seja expressando suas ideias, suas experiências de vida, ou seja, de alguma forma, o autor existe no texto. Para o Michel Foucault, é o contrário. Para ele, o autor sempre busca o máximo possível distanciar-se do texto, mesmo que ele não perceba isso. Porque para o Foucault, o autor, enquanto sujeito, enquanto pessoa, ele é anterior ao texto, ou seja, ele existe antes da existência do texto, e ele é exterior ao texto, ou seja, ele não tem nenhuma relação com o universo do texto. Tá? Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que o autor, na verdade, ele é, no jogo da escrita, o morto. Ele faz o papel de morto nesse jogo da escrita. Ele precisa morrer na escrita para que a escrita possa existir. E a marca do autor na escrita não está no que a escrita tem de relação com a sua identidade, mas sim na singularidade da ausência do autor na escrita. Porque essa singularidade de ausência vai criar no texto o que o Foucault vai chamar de espaços vazios, oriundos do desaparecimento do autor, e que é nesses espaços vazios que o leitor vai atuar buscando o que ele vai chamar de funções livres do texto. E para o Foucault, o mais importante são essas funções livres do texto. Ele até dá um nome para isso, que ele chama de função autor. A função autor, então, são essas funções livres que operam nos espaços vazios oriundos da ausência do autor. E quem vai captar essa função autor é o leitor. Já o Roland Barthes, ele vai dizer que a escrita é o lugar de desaparecimento de qualquer identidade, principalmente da identidade do sujeito que escreve. Para o Roland Barthes, o autor não fala no texto. O que fala no texto é a linguagem, que é sempre anterior ao autor. Ou seja, o autor sempre vai dizer palavras que já foram ditas antes, mesmo que de maneiras diferentes. O autor, ele opera com algo que já está dado, que é a linguagem, e que independe da sua identidade. Ou seja, não existe um sujeito autor do qual o texto seria uma espécie de predicado. Para o Roland Barthes, é também o leitor que vai fazer as conexões de significado do texto. Mas também o leitor não existe fora do universo do texto.
tanto o leitor quanto o autor, eles têm a sua existência determinada pela existência do texto. O autor existe enquanto existe o texto. Ou seja, o autor não sobrevive ao texto. Eu quero ilustrar melhor essas ideias desses dois pensadores, trazendo um pequeno poema que eu quero ler para vocês, de um poeta brasileiro que é um dos meus poetas preferidos, Manuel de Barros. Ele tem um poema curtinho onde ele vai dizer o seguinte: o poema é, antes de tudo, um inutensílio. Hora de iniciar algum, convém se vestir roupa de trapo. Há quem se jogue debaixo do carro nos primeiros instantes. Faz bem uma janela aberta, uma veia aberta. Para mim, é coisa que serve de nada o poema enquanto vida houver. Ninguém é pai de um poema sem morrer. Não é à toa que o Foucault vai falar em desaparecimento do autor, e o nome do texto do Roland Barthes, de onde eu peguei essas ideias, se chama A Morte do Autor. Percebam que essa ideia de ausência do autor é muito significativa para a gente tentar operar uma relação entre autor e texto fora da relação de posse imposta pelo capital. Mas isso a gente vai falar com mais calma nos próximos vídeos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, como sempre, curtam os vídeos, visitem o blog, se inscrevam no canal e logo, logo vai sair o primeiro número da nossa revista Fluxos lá no blog. Leiam a revista que está muito, muito legal. Tá bom, gente? Valeu. Até semana que vem. E eu já estava esquecendo de uma coisa muito importante. A nossa dica de leitura dessa semana. Eu vou indicar para vocês Leite Derramado, um dos romances escritos por Chico Buarque de Holanda. Eu estou indicando Leite Derramado não porque eu acho o melhor dos romances escritos pelo Chico. E também não é o pior. Eu acho que os romances escritos pelo Chico têm uma qualidade literária muito grande, todos eles. Cada um com um estilo diferente. Eu estou indicando Leite Derramado porque, como eu indiquei o Beckett na semana passada, esse romance do Chico tem características muito próximas da escrita beckettiana. Principalmente de um outro livro do Beckett chamado Malone Morre, mas que também tem muita relação com o Inominável. Então vale a pena. Leiam Leite Derramado do Chico. É a dica dessa semana. Tá bom? Agora sim. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau.